Olá, sou o professor André, do curso de Autoria. Vamos começar mais uma Autoria Comenta. Se você acessou esse vídeo pela hashtag Ice Bucket Challenge, já tem que decepcionar vocês caso você estivesse esperando que eu jogasse um balde de gelo sobre a minha cabeça. A ideia é discutir esse tema, discutir essa questão, como ela pode ser abordada por alguns vestibulares, seja como uma questão específica, seja como um tema de redação, que talvez não seja tão provável, mas pode acontecer, ou até como um tipo de reflexão sobre uma questão no mundo contemporâneo, que de fato é algo que vai ser importante para a gente. A ideia do desafio, acho que todo mundo sabe, os participantes devem jogar sobre suas cabeças um balde de gelo, que, repito, não vou fazer, e desafiar outras pessoas a fazer o mesmo, ou a doar, e em alguns casos, doar dinheiro para fazer doações para tentar encontrar uma cura para a esclerose lateral amiotrófica, que é uma doença extremamente complicada no mundo contemporâneo. A ideia isso entrou com uma polêmica muito forte a partir do momento que existiu a polêmica de se esse ativismo que existiria das pessoas estarem ajudando a cura da doença de fato seria uma movimentação coletiva produtiva ou não, se de fato isso resolveria os problemas ou não. Aí a gente vai ter que tentar olhar de que maneira essa hiperexposição que seria trazida pelos vídeos, ela conseguiria de fato gerar algum tipo de conscientização ou algum efeito prático. Nesse sentido, tem uma dualidade muito forte que, para ser entendida, precisa passar um pouco pelo crivo de um conceito, que é o conceito de superpanóptico ou de sinóptico, que é usado pelo filósofo Zygmunt Bauman, quando ele fala que hoje os controles das pessoas são feitos por muitas pessoas que têm acesso às informações, olhando alguns poucos comportamentos, né? E a ideia é de que esses comportamentos sejam instigados para que todos repitam esses mesmos procedimentos e se incluam no grupo das pessoas que fazem ou que têm determinadas posturas e se equivalem a essa ideia. Dentro do desafio do balde de gelo, isso pode gerar duas perspectivas, tanto para um lado positivo quanto para um lado negativo, e aí a nossa ideia é você tentar se colocar de uma forma a ver qual dos dois lados faria mais sentido para a gente. Por um lado, é óbvio colocar que a campanha em si conseguiu arrecadar milhões e milhões de dólares para uma doença que vários estudos indicam não tinha nenhum tipo de ou tinha muito pouco investimento de várias das empresas farmacêuticas e tudo mais. Então, doenças que estavam mais em evidência recebiam muito mais doações, como o câncer, por exemplo. O que foi percebido por pessoas desenvolvidas no processo é de que essa pouca notoriedade da doença, esse desconhecimento a respeito da doença, que é gravíssima e não tem cura, fazia com que de fato os investimentos não fossem direcionados. Então, o desafio seria uma forma de tornar a questão visível e direcionar os investimentos para ela. Então, de uma certa maneira, seria entender esse mundo da hiperexposição, esse mundo do superpanóptico e dizer, ok, já que eu preciso da exposição, eu vou jogar com ela, eu vou colocar a doença em pauta para que disso surjam vários investimentos. Mais do que os investimentos em si que seriam dados diretamente, mas o fato de que hoje no boca a boca das pessoas, todo mundo sabe, ou pelo menos lembra, da esclerose lateral amiotrófica como uma doença grave, como uma questão ligada ao desafio do balde de gelo. Por outro lado, o que poderia ser colocado é que esse todo mundo, por exemplo, pode ser um pouco exagerado. Há meio que uma perda de objetivo de muitos casos em que o desafio é feito muito mais pela questão da exposição, ou seja, se juntar àqueles que estão de fato fazendo o desafio, compartilhando, sou mais um que faz o desafio, do que necessariamente se conscientizando sobre o problema. Essa ideia de adotar uma conscientização plena sobre a questão dependeria de uma reflexão, de um conhecimento maior a respeito dos dados relacionados a isso. Só que quando a gente olha para o mundo atual e para o tipo de circulação de conhecimento que existe nesse tipo de contexto, a gente vai perceber que a rapidez em que isso circula e a pouca profundidade até de informações no que isso aparece, impede, para essa perspectiva, que haja de fato um pensamento mais aprofundado e mais claro a respeito do qual seria o papel de fato da doação, de qual seria o papel da doença. Então, o que muitos dizem é que não haveria uma conscientização adequada sobre o processo. Além disso, essa lógica de se colocar num plano de pessoas que olha só como eu sou bonzinho, eu fiz a minha doação para o Ice Bucket Challenge, para muitos se colocaria como uma espécie de terceirização desse ativismo político ou da ajuda ao outro, né? Então, em vez de ser uma ajuda motivada por um princípio de valor ético e que passaria pela constituição de um sujeito que busca de fato ajudar o outro, seria muito mais uma lógica de se colocar junto a um grupo de pessoas que de fato têm, de certa forma, consciência social, né? E isso, a grande questão é equilibrar esses dois lados e pensar, esse segundo lado é de fato ruim, né? Ou esse primeiro aspecto é de fato melhor,
Então, assim, a grande questão talvez seja, e isso não vale só para a questão do Ice Bucket Challenge, mas para outras questões que envolvam o ativismo de internet, que a gente chegou a mencionar em outros vídeos nossos também. O fato de que essa visibilidade, a hiperexposição a várias informações, vai permitir que mais pessoas estejam em contato com vários conteúdos. Foi parecido com a questão do Somos Todos Macacos, parecido nesse caso, foi parecido alguns anos atrás, aquele vídeo sobre o Kony, né, um ditador africano, que foi compartilhado por muitas pessoas nas redes sociais. Curioso que hoje, o internet nem lembra, mas na época foi um vídeo viral. Né? Mas essa questão da visibilidade pode incorporar mais pessoas a fazerem parte da discussão. Mas, por outro lado, isso teria uma essência de ativismo próprio. Né? Então, assim, esses dois lados são dois lados interessantes e há argumentos positivos para cada um deles. A questão talvez seja olhar dialeticamente para essas duas perspectivas e, com base conceitual bem reforçada, tentar se colocar para um ou para o outro, ou contrapor entre um e outro as nossas próprias conclusões. Para mais informações, entre em contato com a gente, porque a gente tem mais textos e mais questões para sugerir em relação a isso. Obrigado.